Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora à nossa aula sobre a origem do feudalismo. O feudalismo, nós temos como marco o início do feudalismo no ano de 476. E esse ano o que ocorre aqui é a queda do Império Romano. No ano de 476, o líder da tribo dos Érgos, Odoacro, ele vai então invadir Roma e vai depor ali do cargo o último imperador romano, que era Rômulo Augusto. Então Rômulo Augusto agora ele não é mais o imperador de Roma, ele foi deposto porque os bárbaros invadem ali e o vencem durante as batalhas que ocorreram ali. Então uma das características do início do feudalismo são as invasões bárbaras. É interessante e importante a gente entender que em história as datações que nós temos, elas nunca marcam uma ruptura. Muitas vezes a gente tem essa ideia de ruptura. Chegou em 476, até ali, depois de Cristo, até ali era a antiguidade. Após esse período, então, vem o feudalismo. E a coisa não é bem assim. Existe todo um processo que levou à queda do Império Romano e o início do feudalismo. E esse processo, então, como eu mencionei ali, fala sobre as invasões bárbaras. O que é que os bárbaros eles vão fazer ali? Eles começam a invadir as cidades romanas e vão ali destruindo as rotas comerciais romanas. Então, o abastecimento agora dos itens de primeira necessidade ali dos romanos, as especiarias, a alimentação, isso vai ficar comprometido. E isso ocasiona, então, o enfraquecimento do Império Romano. As cidades vão ficando desabastecidas. Isso vai levar com que os nobres ali que moravam nas cidades, eles vão agora buscar abrigo nas suas terras, porque lá tinha o alimento, lá tinha a produção. Então, isso leva agora também as pessoas, os camponeses, as pessoas mais pobres que moravam na cidade, a ir buscarem abrigo com esses donos de terras. É o que a gente tem aqui como a ruralização, porque as cidades ficaram muito vulneráveis. E as cidades agora são o centro das atenções dos bárbaros, porque como outrora as cidades romanas eram muito ricas e tinham eram muito bem vistas pelos invasores. Eles queriam ali invadir a cidade para saquear suas riquezas. Como o império agora está enfraquecido, as cidades se tornam muito vulneráveis. Os nobres da cidade vão então para as terras e as pessoas mais pobres que ficam ali não querem continuar por medo então dessas invasões e vão buscar abrigo nas terras, nas áreas rurais, doando ali o seu trabalho para que em troca possa se alimentar e alimentar a sua família. Então, as invasões bárbaras, elas não decretam em si a ruralização. Não é algo que os germânicos, as tribos bárbaras, elas impõem aos romanos, mas é algo que acontece por conta dessas invasões. Então, esse processo de ruralização, que era uma característica dos povos germânicos, eles eram tribais, eram rurais, eles não tinham hábitos de viver em cidade, mas não é que eles implantaram esses hábitos para os romanos, mas por conta dessas invasões forçam então ali os romanos a se abrigarem, a buscar abrigo nas áreas rurais. As características do feudalismo, um processo característico do feudalismo que nós conhecemos como suzerania e vassalagem. O que seria suzerania e vassalagem? Todos, creio que já devem ter ouvido falar sobre os senhores feudais. Os senhores feudais eram aqueles detentores da terra. Durante o feudalismo, a posse da terra era de suma importância, porque a posse da terra determinava o poder. O poder estava associado às terras. Então as pessoas elas tinham esse interesse. Porém, nós vamos ver mais adiante que nem todas as pessoas tinham essa possibilidade. Mas o suzerano, ele sempre era aquele que doava as suas terras, enquanto o vassalo era aquele que recebia. Mas sempre lembrando que dentre essas duas classes aqui, era apenas as pessoas que pertenciam à nobreza. Os servos eles não faziam parte desse ritual que nós vamos ver aqui, que o que selava esse acordo era um ritual que era chamado de homenagem. A sociedade feudal ela é interessante porque ela era uma sociedade de gestos, diferente do que nós temos hoje, por exemplo, que é uma sociedade muito mais de escrita. Hoje, quando alguém vai fazer algum acordo comercial, geralmente ele vai buscar a respaldar esse acordo através de documentos, através de contratos
onde as pessoas vão ali assinar, reconhecer firma, vão selar esse acordo por meio de um papel escrito, de um contrato. Durante a Idade Média, que é pela qual está situado, né, todo o feudalismo, durante esse período, não, o contrato era por meio de uma homenagem. E como que isso era feito? Geralmente, o vassalo aqui, aquela pessoa que recebe, ela ia ali fazer um laço ali, um acordo por meio de alguns rituais. O senhor feudal ali poderia entregar uma faca, algum objeto que representava como se ele estivesse fazendo essa entrega dessa posse da terra para o vassalo. Aquele então pegava ali na mão do senhor feudal, do seu suzerano, e selava esse acordo então com um beijo, e selava esse acordo através desse gesto. E quais que eram as obrigações? O suzerano cedia a terra para o vassalo, e esse vassalo aqui agora iria trabalhar nessa terra, porém ele estava preso ao seu suzerano, tanto para questões militares, como para atender as demandas então do seu senhor. A sociedade então feudal, ela se dividia em vários feudos, em vários acordos desses, o que acabava acarretando então na descentralização. Durante o período feudal não há uma centralização política. Por conta desse tipo de acordo, ela era uma sociedade descentralizada, não havia um poder central. Eram vários locais então, e os senhores feudais daquela região é que detinham o poder do seu feudo, né? E aqui nós vamos ver aqui o que acontecia. Eu dividi aqui nesse triângulo, porque logo mais nós vamos falar aqui do papel da igreja durante esse período. Mas aqui nós temos o clero, temos os nobres, a nobreza e o servo. O clero são aqueles que oram, os nobres aqueles que lutam e os servos aqueles que trabalham. Existiam algumas situações, por exemplo, a corveia, que era um acordo, era uma taxa que eles tinham que pagar, no caso, os servos, porque os servos eles não participavam disso daqui. Não existiam escravos nominais nesse tempo, mas os servos eram aqueles responsáveis apenas pelo trabalho. Durante o sistema feudal, os servos eram aqueles que mais trabalhavam e que mais pagavam impostos. Os nobres eles iriam à luta, eles lutavam, e a igreja, como nós vamos ver logo mais, a igreja era quem detinha então responsável pela espiritualidade. Esse período foi um período que as pessoas viam com muito medo do que viria após a morte. E havia toda essa crença que eles tinham que determinava a forma de vida que eles iriam levar. Nós vamos ver logo mais que era uma sociedade um pouco estática, não havia muita mobilidade social. Essa então falta de mobilidade social, nós vamos ver que ela se dá por conta da influência da igreja. A igreja se fortalece muito durante o fim ali do ano 1000, aliás, o fim do primeiro milênio e início do ano 1000. Mas há algo importante aqui de destacar, que é um marco nessa questão da igreja, fortalecimento da igreja, que são as doações de Constantino. Nesse período aqui, o Papa Zacarias ele vai reconhecer Pepino Breve como o rei dos francos. Pepino Breve ele inicia então a dinastia carolíngia. Não é assunto para essa aula, mas ele é o primeiro rei ali nomeado dessa dinastia, e ele agora é o rei dos francos, reconhecido pela igreja. Em troca, Pepino Breve então reconhece um documento chamado Doações de Constantino. Esse documento ele vai dizer que o imperador Constantino, no ano de 315, ele vai fazer então doações de posses ao Papa da época, e essas posses são terras na Itália, terras em outras regiões do Império, inclusive na Judéia, e ele vai então doar essas terras para a igreja. Esse é um documento que, durante a Idade Média, ele é um documento muito contestado, inclusive por historiadores depois que contestam a veracidade desse documento. Fato é que, através desse documento, então, a igreja agora toma posse dessas terras, e a igreja vai se fortalecendo muito nesse período. Quando vai chegar então ali próximo ao ano 1000,
é quando a igreja começa a construção ali das grandes catedrais. E vai surgindo então essas grandes catedrais, que era uma demonstração do poderio da igreja, da força financeira que a igreja tinha. Mas não só isso. A influência no pensamento da época, ela vai ser determinante para o estilo de vida, para as relações comerciais, para as relações sociais desse período. Por exemplo, era uma sociedade que vivia o dilema da vida após a morte. E isso determinava muito o que eles iriam fazer, a conduta que eles tinham. Nós temos as cruzadas, por exemplo, que as pessoas iam em busca de artefatos que comprovassem ali alguma situação que envolvesse a igreja. Elas iam em busca da conquista da Terra Santa. Isso tinha um valor muito grande naquele tempo. E em troca disso, era reconhecido para eles o perdão dos pecados. Então, morrer nessa batalha era algo nobre para aquelas pessoas. Porque o medo de levar uma vida que fosse levar as pessoas depois para o inferno, isso era algo que assustava as pessoas. Então era uma sociedade que se pautava muito por essas ideias, e isso determinava o estilo de vida deles. Algo, por exemplo, que a igreja condenava era esse desejo por posse, desejo por riqueza, que pudesse levar a desestabilidade da ordem social. Por exemplo, um servo que almejasse agora deixar de ser servo. Não, agora eu não quero mais ser servo, eu quero me tornar um nobre, eu quero adquirir a posse da terra. Isso era extremamente condenado pela igreja. O comércio também era algo que a igreja condenava. E isso determinou muito essas relações sociais durante esse período. O que levou a essa imobilidade social. Não havia, então, possibilidade de alguém mudar de classe. Durante esse período aqui, aquela frase de que filho de peixe, peixinho ela era muito real e muito presente na vida das pessoas. Isso vai acontecer aí em várias situações, algumas revoltas. Nós temos ali no ano do século XII, nós temos revolta ali dos valdenses, nós temos também os albigenses, os cátaros. Muitos movimentos vão se levantar porque havia muitas injustiças. O analfabetismo era muito grande, as pessoas não tinham acesso ao conhecimento, o conhecimento era algo que pertencia apenas a poucas pessoas. Geralmente ficava ali grandes volumes de livros, de bibliotecas inteiras talvez, dentro dos monastérios, acesso a pouquíssimas pessoas do clero mesmo. A maior parte dos nobres não eram alfabetizados, as mulheres não eram alfabetizadas, os servos muito menos. Então não era uma sociedade de escrita, como eu já mencionei atrás, era uma sociedade muito de gestos, mas toda essa conduta se dava por conta do poder da igreja, do fortalecimento da igreja, que impedia que essas coisas, que a ordem social iria mudar. E isso se vai até aí, ao fim praticamente da idade, do período feudal. Há um completo desprezo pela vida terrena. Não havia nenhum incentivo, não havia nenhuma vontade por parte das pessoas que elas quisessem levar aqui uma vida de prazeres aqui na Terra. Você vai ter até classes dentro da igreja, os dominicanos, os franciscanos, onde eles criam ali ordens dentro da própria Igreja Católica que pregavam então a vida de mendicância, a vida de alteridade, uma vida que desprezasse as coisas terrenas. E esse era o evangelho que eles pregavam naquele tempo. Essas ordens, né? Embora a igreja e muitas do clero da igreja viviam no luxo, viviam ali numa situação mais avantajada, enquanto a maioria das pessoas tinham muita dificuldade. A igreja, o período feudal, o sistema feudal, ele vai atravessar uma grande crise. Essa crise ela vem no século XIV. Ali há um período de escassez de alimentos, e o que acabou se agravando ainda mais com a peste negra. A peste negra, que foi uma doença que atingiu a maior parte da Europa durante o século XIV, nos anos de 1300
1146 até 1353. São ali 7 anos de muito sofrimento para a população, porque essa peste ela acabou dizimando 1/3 da população. 1/3 da população europeia morreu durante a peste negra. E isso levou até alguns questionamentos em relação à igreja no período. Foi um momento de muita dificuldade, e isso vai determinar também, não que a peste negra determina isso, mas esses acontecimentos, a dificuldade em conseguir alimento, a própria doença, isso vai trazer e acarretar para que surjam algumas mudanças posteriormente. E uma dessas mudanças vai acontecer no século XV, quando então o enfraquecimento do feudalismo ele acontece de vez e surge então a ascensão de uma classe chamada mercantilismo. Isso aqui vai ser praticamente a origem ali de uma classe burguesa que viria posteriormente. Vai passar ali por algumas situações ainda da igreja, tem a reforma protestante, que muda muita coisa ali nesse cenário feudal, mas basicamente nós temos aqui o sistema feudal, essas relações sociais que aconteceram. Não significa que no século XV deixou de existir o feudalismo. Como eu falei de um processo lá no início, nós vamos ver que o feudalismo, a divisão em três classes, ela vai continuar. Período da França até a Revolução Francesa, você tinha a sociedade dividida em 3 classes, você ainda tinha ali o clero no poder, você ainda tinha a nobreza e você tinha o terceiro estado, que eram os 3 estados franceses, nada mais é do que esse tripé que eu mencionei aqui. E na Rússia, por exemplo, até a Revolução Socialista de 1917, você vai ter uma sociedade com características feudais. Muito embora já não se vivia mais o feudalismo, nós já estamos falando aí de era moderna, mas ainda vai permear algumas características do sistema feudal, do feudalismo. Mas basicamente essa é a nossa aula de hoje. A estrutura aqui do sistema feudal, do feudalismo, nós mencionamos aqui. E vamos encerrando então essa aula. Só para lembrar, ela acontece ali na queda do Império Romano, vai ocasionar então essas situações, vai preparar ali o terreno para que surjam então agora essas novas relações sociais, que vai consolidar então o feudalismo, a questão da suzerania, da posse da terra, que é de suma importância durante esse sistema feudal. Quem detém a posse detém o poder, e a igreja como ali aqueles que detinham então o pensamento, quem detinham a influência, a igreja então com esse fortalecimento. As ideias que permeavam a vida da sociedade estavam pautadas pelo espiritual, o que levava então eles a ter essas características no estilo de vida.